Lembramos as intenções que presidem esta celebração, por intenção pedida pela Comissão de Festa de São Jorge, por todos os falecidos desta paróquia. Por alma de José Pereira, mandado para a sua esposa, no aniversário de José Fernandes Vieira Braga e esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Celebramos a festa de São Jorge, padroeiro desta freguesia da Vila de Pavidém. É domingo do Bom Pastor e Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Cristo, Pastor, Bom Pastor, reúne-nos à sua volta para nos tornar membros vivos do seu povo, para nos enviar ao encontro daqueles que ainda não o conhecem, mas que deseja reunir à sua volta como um pastor reúne o seu rebanho. Reconheçamos, irmãos, as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Senhor
Oremos. Deus eterno e omnipotente, por intercessão de São Jorge, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre o benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos. É por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na sua presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamarmos filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. Palavra do Senhor. Graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 É maravilhosa a oportunidade e a excelência dos meios de comunicação social para que a palavra, e neste caso muito concreto, a palavra de Deus e esta celebração de Eucaristia, ponto culminante do cristão,
ao domingo, possa não ficar confinada ao espaço desta igreja paroquial de São Jorge, desta vila de Pevidém, mas possa ser seguida, conduzida, celebrada e vivida por todos aqueles e aquelas que neste momento nos acompanham. É numa linguagem muito terna, muito simples, que eu quero partilhar convosco algumas pistas de reflexão, que são fruto não das minhas ideias, mas que são reflexo da Palavra de Deus que agora acabamos de escutar. Celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa. É o domingo do Bom Pastor e o domingo, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. São João apresentava Jesus: eu sou o Bom Pastor. Ao longo da Sagrada Escritura, vários são os títulos que nos apresentam Jesus como Messias, como Salvador e como Rei. Mas o atributo mais terno, mais meigo é este, de Cristo como o bom e o belo pastor. E quando Jesus afirma: eu sou o bom e o belo pastor, ele quer dizer à humanidade inteira que é a sua beleza que há de salvar o mundo. Vós vede que o pastor e o rebanho têm uma vida em comum. O pastor é para o rebanho e o pastor vive para o rebanho. O pastor faz o caminho com as suas ovelhas, tanto quando vão para a montanha, como quando regressam ao redil da sua própria casa. Mas São João apresentava aqui algumas características daquele que é o bom e o belo pastor, que é Jesus Cristo. E ele dizia que o bom pastor conhece as suas ovelhas. Todos nós temos um nome e somos conhecidos pelo nosso próprio nome. Todos nós temos as nossas fragilidades, temos as nossas qualidades. Todos nós temos a nossa história e temos o grupo daqueles e daquelas que nos fazem ser aquilo que nós hoje somos. Mas este Cristo, o bom e o belo pastor, conhece-nos muito melhor do que nós próprios. E Ele conhece aquelas ovelhas que progridem na verdade e na virtude, mas também reconhece aquelas ovelhas que tantas vezes são covardes e que são indiferentes. Mas se este pastor conhece-nos e chama-nos pelo nosso nome, ele também é o caminho que conduz as ovelhas. E ele não vai atrás das ovelhas para as espancar e ferir, mas ele vai à frente, como que abrir o caminho para que as suas ovelhas que o conhecem e que põem nele a sua confiança possam trilhar o caminho que ele lhes propõe. Mas este pastor é também aquele que guarda e que defende as ovelhas. Não é como um mercenário que vive do seu rebanho, mas o pastor é aquele que vive para o próprio rebanho, que não se alimenta do rebanho, mas que se dá em alimento pelo próprio rebanho. E ele não é um mercenário que vive para o seu trabalho apenas em part-time, mas este Jesus, o bom pastor, é aquele que nunca adormece. Pensemos todos nós na nossa própria vida e na nossa experiência e vejamos como muitas vezes nós ocultamos e esquecemos esta voz do pastor que nos fala no silêncio do nosso coração. Tantas vezes outras são que nós até nos revoltamos contra Deus e dizemos: ó Deus, que fiz eu para merecer isto? Ó Deus, onde é que tu estás? E nesse momento em que parece que Deus adormece, Ele está presente. Mas é preciso, sobretudo, nós colocarmos o nosso coração em sintonia com o próprio coração de Deus. Caríssimos amigos, hoje, neste dia 25 de abril de 2021, nesta celebração, nós somos convidados a não nos deixar levar pelas sabedorias deste mundo, que muitas vezes não nos apontam o caminho verdadeiro, o caminho da justiça e o caminho da bondade. Mas somos convidados a deixarmos guiar por a voz de Jesus, o bom e o belo pastor.
mas certamente que vós estáis em concordância comigo. Hoje, seguir a voz do bom e do belo pastor é muito difícil. Nós vivemos num mundo pautado de ruídos. Vivemos tantas vezes apegados àquilo que é o virtual, que já nos vão dando alguns sinais de que o virtual é uma mera ilusão, porque nós necessitamos do presencial. Nós precisamos do tato humano, da proximidade humana. Precisamos de ver não apenas olhos nos olhos, mas deixar que as máscaras que nos defendem e nos protegem, ao mesmo tempo nos façam sentir que mesmo longe nós estamos perto e ao mesmo tempo estamos solidários. Mas, caríssimos cristãos, no mundo de hoje, onde somos bombardeados por tantos sons e por tantas imagens, muitos são aqueles que reclamam que o mundo está cheio de barulho, mas também não têm a capacidade de fazer silêncio. E quando não temos a capacidade de fazer silêncio, então nós não somos capazes de escutar a nossa voz, a voz do nosso coração e, consequentemente, também não somos capazes de escutar a voz dos outros. Pois, caríssimos cristãos, temos que ter cuidado que as vozes, sobretudo, que não nos querem dar a vida, mas se querem apropriar da nossa própria vida, são aquelas vozes que nos gritam aos ouvidos, que nos perseguem, que não nos abandonam. São as vozes do poder, são as vozes da força, são as vozes da preguiça, são as vozes da indiferença, são tantas vezes aquelas vozes que nos fazem cair, desculpa lá a expressão, como ovelhas tontas. Repito, estas vozes tantas vezes fazem-nos cair como ovelhas tontas, que não sabem onde estão, nem sabem para onde querem ir. Mas não existem apenas as vozes exteriores. Existem também as vozes interiores, que muitas vezes tomam conta do nosso coração e dos nossos sentidos, que muitas vezes invertem os nossos valores, que muitas vezes invertem também a fidelidade aos critérios e aos princípios da nossa fé e, ao mesmo tempo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como aquelas vozes que tantas vezes pervertem o sentido genuíno da família, daquelas vozes que tantas vezes pervertem o sentido da vida como uma realidade inviolável no seu início e no seu fim. Muitas são as pessoas que se querem aproximar do rebanho, mas nem todas querem entrar pela porta. Há tantas outras que saltam os muros, que pulam os muros, porque não querem entrar pelo caminho da verdade e também pelo caminho da justiça. Jesus Cristo é a porta, dizia há bocadinho São João. Mas que porta? Jesus Cristo é a porta da liberdade. A porta de Jesus Cristo não é uma grade que nos fecha, que nos impede de entrar e de sair. Não. A porta de Jesus Cristo é uma porta aberta, que está sempre disponível para entrarmos e para sairmos. Reparai, já alguma vez Jesus te obrigou a alguma coisa? Já alguma vez Jesus Cristo te proibiu alguma coisa? Não. Jesus sempre respeita a nossa liberdade. E certamente que é aqui que temos a beleza, caríssimos cristãos, e a ternura de sermos cristãos hoje. E se Jesus é a porta da liberdade, Jesus é também a porta da segurança. Eu tenho a porta em minha casa, quando está frio, eu fecho a porta. Quando está calor demasiado, eu fecho a porta. Quando saio de casa, eu fecho a porta para que o ladrão não entre na minha casa. É esta também a missão, a função, a companhia de Jesus na nossa própria existência. Mas Jesus é também a porta da passagem. Não é a porta do controle, mas a passagem de uma vida com sentido. Uma passagem de uma vida da morte para a vida, da mentira para a verdade, da escuridão para a luz e tantas vezes da opressão para a terra da própria liberdade. Amigos, um coração endurecido, um coração morno, um coração anestesiado, é um coração que se vai distanciando da fidelidade a Deus. É um coração que se vai distanciando da nossa própria boca. E nós sabemos que,
quando o nosso coração está longe da nossa boca, nós sabemos quais são as consequências. Por isso, cultivemos a amizade com Deus. E quando somos capazes de cultivar a amizade com Deus, caríssimos cristãos, então nós tornamos-nos apaixonados por nós, tornamos-nos apaixonados pelos outros, tornamos-nos apaixonados pelo mundo que é casa comum e tornamos-nos também apaixonados pelo próprio Deus. E quando nos sentimos apaixonados, amados e amamos, então com muito mais facilidade nós somos capazes de saber discernir quais são as vozes verdadeiras daquelas que são as vozes falsas. Deus não descarta ninguém. E Ele não é um pastor, Ele é o pastor. E Ele não tem um rebanho, Ele tem o rebanho, que é a Igreja de Jesus Cristo. E por isso o aprisco do Senhor é o nosso próprio coração. E todos nós temos responsabilidades neste rebanho do Senhor. Alguns na missão de pais, outros na missão de professores, outros na missão de médicos e de tantos que são aqueles que procuram cuidar, que procuram proteger, que procuram amar e que procuram estimar aqueles e aquelas que Deus colocou no nosso próprio caminho. Muitas vezes nós vamos nos lamentando de que o mundo está desordenado. E o mundo está desordenado, caríssimos cristãos, porque o nosso coração também está desordenado. E se no coração do homem e da mulher não existe ternura, então a ternura também não pode espelhar e não pode ser reflexo no mundo e na sociedade onde habitamos. E só pode haver justiça quando no coração do homem e no coração da mulher houver também justiça. Ou construímos um condomínio fechado, caríssimos amigos, ou nos abrimos à fraternidade. E a fraternidade o que é? A fraternidade é o estender a mão ao outro, que sempre tem um rosto e que tem uma história. A fraternidade é o respeito. A fraternidade é o escutar com atenção e de coração. A fraternidade é, sobretudo, eu aprovar e eu firmar as minhas próprias convicções. Porque hoje a nova fronteira da humanidade é a fraternidade. Ou nos começamos a ver como irmãos, ou vamos nos destruir reciprocamente. E não há tempo para a indiferença. Não podemos lavar as mãos diante daquilo que é a indecisão e tantas vezes o provisório que a vida todos os dias a todos nós nos vai apresentando, porque este é o momento propício para escutar. É o momento para reconhecermos que um mundo sem irmãos é um mundo de inimigos. E a indiferença é uma forma subtil de inimizade. Nós hoje não precisamos de fazer uma guerra para encontrarmos inimigos. Há muitas formas de criarmos guerra uns com os outros. E aqui nós não estamos a ser fiéis ao verdadeiro pastor, mas ser fiel ao verdadeiro pastor, caríssimos cristãos, e neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, é sobretudo nós sonharmos os sonhos que Deus tem realizado para toda a humanidade, a começar por mim e a começar por ti. Estou quase a terminar. No mundo incerto em que vivemos, todos nós temos este desejo de encontrar um caminho que nos traga confiança e paz. Nós estamos a viver a primavera e nós nunca chegaríamos à primavera, caríssimos cristãos, se antes não tivéssemos passado pelo inverno. E por isso este domingo do Bom Pastor, este tempo pascal que ainda se prolonga por mais alguns domingos, pode ser a oportunidade para nós eliminarmos todo o bolor que fomos acumulando ao longo do inverno e, sobretudo, deixarmos abrir as portas da nossa própria vida. E que portas? Em primeiro lugar, abrir as portas da nossa interioridade, deixar para trás todo o nosso egoísmo e abrirmos-nos a novas pessoas, a novas amizades, a novas experiências.
A segunda porta é, sobretudo, abrirmos as portas da nossa própria casa e deixarmos a luz entrar. O mesmo é dizer, deixar para trás todas as tristezas e pessimismos que são inúteis e que muitas vezes são a falta de confiança nos outros e também a falta de confiança em Deus. É quase como que fazer uma caminhada ao longo de um determinado caminho, depois de um dia confinados em casa. Mas também, sobretudo, é necessário abrirmos as portas dos nossos sonhos. E, sobretudo, quando abrimos as portas dos nossos sonhos, nós colocamos o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Assim foi também a vida de São Jorge. São Jorge também deu a vida por aquilo que foi as suas causas, os seus princípios e as suas convicções no mundo de perseguição religiosa. Mas porque a sua fé falava mais alto, ele foi capaz também de dar a sua vida em prol de um bem maior, que foi a prova daquele que o conduziu e que o guiou ao longo de toda a sua vida, que foi, sobretudo, Jesus, o bom pastor. Pensemos, caríssimos amigos, e agradeçamos nesta Eucaristia todas aquelas pessoas que nos ajudaram a ser aquilo que nós hoje somos, das oportunidades que elas nos deram e daquelas que nós não fomos capazes de aproveitar. Tomemos consciência, caríssimos cristãos, de que nós temos a necessidade e a urgência de começar a pensar, porque se nós não pensamos, os outros pensam por nós, e quando queremos intervir, já é tarde demais, porque nos deixamos levar pela onda da moda, pela onda da própria sedução. Que Jesus, o bom pastor, nos liberte, caríssimos cristãos, deste tempo propício, tão propício, para nós nos afastarmos de Deus e que Ele nos faça abrir os olhos para as falsas virtudes que cotidianamente entram na nossa própria vida. Não fechemos as portas da nossa igreja. Onde não há misericórdia, também não há justiça. Deus faz história conosco, caminha ao nosso lado e corrige-nos quando é necessário. É maravilhosa a experiência de nos sentirmos amados por Deus. Tu sentes-te amado por Deus? Tu sentes-te amada por Deus? Há vozes que gritam, não nos largam, não as ouçamos. Ouçamos a voz que no silêncio do nosso coração fala como a brisa suave. É tempo de dar confiança ao mundo. É tempo de começar a acreditar em Deus, porque só a ternura é que poderá salvar este mundo. É preciso estar atento, mas viver sossegado, para ter o encontro com um sentimento mais nobre, mais poderoso e mais belo que nós podemos encontrar neste mundo, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Não me venhas falar de amor, mas olha o que o amor te faz. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai entre todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, neste Dia Mundial das Vocações, unidos aos cristãos de toda a terra,
Oremos a Jesus ressuscitado, para que dê bons pastores à sua Igreja, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, Para que o Papa, os bispos e os presbíteros deem a vida pelas ovelhas que apacentam e aproximam e reúnam as que andam longe, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os responsáveis pelo governo das nações sejam verdadeiros servidores dos outros homens, na liberdade, na justiça e no respeito, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os jovens que o bom pastor chama a segui-lo, servindo o seu rebanho como ele serviu, saibam abrir os seus corações ao dom do Espírito, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os fiéis desta nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a voz do bom pastor, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os pastores que adormeceram no Senhor sejam eternamente felizes juntos de Cristo, com os cristãos que eles guiaram para o céu, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, pedra angular rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, bom pastor, que conheceis os vossos fiéis e os chamais pelo seu nome, dai fortaleza à nossa fé tão vacilante. Abri os nossos ouvidos e reuni num só rebanho os que andam longe. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso poder e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge, seu Bispo Auxiliar Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo José, os bem-aventurados apóstolos, São Jorge e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis a minha morada,
Mas dizei uma palavra e serei salvo. Cristo, guarda minha alma para a vida eterna.
Oremos. Deus nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remis com o precioso sangue do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Informação da Junta da Freguesia. Após a distribuição dos códigos para preenchimento dos censos 2021, informa-se toda a população que deve ser feito até ao dia 3 de maio, devem proceder ao preenchimento do questionário, devendo para o efeito utilizar a carta entregue na sua residência conforme indicações da mesma. E mais se informa que esta Junta da Freguesia estará disponível para ajudar no preenchimento do questionário, devendo fazer-se acompanhar pela carta recebida. Salientar que o preenchimento dos censos é obrigatório para que sejam apurados os dados da população portuguesa. O Vestir de Novo, instalado no Centro Paroquial de Pavidém, irá abrir na próxima terça-feira, segundo informação recebida, com pedido de aviso pelas pessoas responsáveis deste benemérito serviço. Ainda em desconfinamento da pandemia, devendo-se evitar qualquer forma de aglomeração de pessoas, de forma a prevenir riscos, e daí as restrições impostas na organização desta festa de São Jorge. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.